Olá, meus irmãos, queiram todos receber a paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele abençoe você e abençoe também toda a sua casa. Estou aqui na intenção de transmitir-lhes a lição do domingo passado, que foi a lição do dia 5 de março, que nós acabamos não tendo por motivo maior. Eu quero adiantar essa lição convosco neste exato momento, se você quiser, é claro. Amém? Se você quiser, vem comigo para essa oração. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos-te perdão por nossas falhas, por nossos muitos erros. E nós clamamos pela Tua misericórdia para que o Senhor fale conosco e grave essas palavras na tábua de nossos corações, de maneira tal que venhamos a gerar frutos de arrependimento em Tua presença. Que o Teu Santo Espírito possa operar em nós por meio de Tua bendita palavra. É tudo que nós queremos lhe pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém. Lição de número 10, 5 de março de 2023. O avivamento na vida pessoal. O avivamento na vida pessoal. O texto áureo diz assim: porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo de número 63, verso 3 e 4. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. A leitura diária, segunda, Salmo 55, 17, a oração do salmista, 3 vezes ao dia. Terça, Daniel, capítulo 6, 10, Daniel orava 3 vezes ao dia. Quarta-feira, Salmo de número 119, versículo 11, escondendo a palavra no coração para não pecar. Quinta, Salmo de número 119, versículo 105, a palavra de Deus dirige a vida do crente, lâmpada para os meus pés, a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Sexta-feira, 1 de Timóteo, capítulo de número 4, versículo 16, o cuidado do cristão consigo mesmo e com a doutrina. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, que fazendo isso você se salvará não apenas a ti mesmo, mas todos aqueles que te ouvirem. E sábado, 1 de Pedro, capítulo 1, 15 e 16, sendo santo em todas as áreas da vossa vida, porque santo é aquele que nos chamou, sede santos, porque o Senhor é santo. Vamos à leitura bíblica em classe, vamos. Tem como base o Salmo de número 63, do verso de número 1 ao verso de número 8, está escrito assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. O livro dos Salmos é com certeza um dos livros mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Quem é que em algum momento, cansado ou chegando na igreja de uma maneira meio atabalhoada, não recebeu a oportunidade de fazer a leitura, da palavra introdutória? E foi justamente em um dos livros dos Salmos. O livro dos Salmos podemos considerar como sendo a harpa cristã dos judeus. Se nós temos a nossa harpa para louvar a Deus, os judeus têm o livro dos Salmos para louvar ao Senhor. O livro dos Salmos, ele é citado no Antigo Testamento, mas ele também é o livro mais citado no Novo Testamento. Você sabia disso?
Sim, o livro dos Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento. Jesus cita o livro dos Salmos, Pedro cita o livro dos Salmos, Paulo, nas suas cartas, ele também faz citações referentes ao livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro rico, um livro que fala-nos sobre oração, fala-nos sobre louvor, fala-nos sobre súplica, fala-nos sobre clamor, né? O livro dos Salmos talvez seja o livro que mais mostre a fragilidade humana, porque no livro dos Salmos nós conseguimos perceber, através da escrita daqueles que o escreveram, daqueles que escreveram seus salmos e deixaram por escrito, nós conseguimos ver, às vezes, a tristeza, a aflição, eles conseguem transmitir essa dor de uma maneira muito bela e também transmitem a fé, a alegria, o conforto de estar na presença de Deus, ainda que tudo esteja mal e as tempestades sejam abundantes sobre a vida de alguém ou do ser, existe um Deus que está no controle de toda a situação. É bom lembrar que o livro dos Salmos não foi escrito apenas pelo salmista Davi. Isso, não foi escrito apenas pelo salmista Davi. Nós encontramos dentro do livro dos Salmos, salmos da autoria de Moisés, salmos da autoria de Salomão, salmos do próprio Davi, tem salmos de Moisés, tem salmos de Etã, salmos dos filhos de Coré, enfim, existem muitos salmos ali, salmos de Asaf, e esses salmos reunidos, eles trazem conforto à alma daqueles que leem, eles trazem segurança à vida daqueles que estão passando por tribulações. Quem é que um dia não esteve triste e abriu no livro dos Salmos e encontrou lá uma palavra de Deus e de repente, ao ler aquela palavra, aquele verso, ficou alegre, né? Porque o livro dos Salmos traz essa alegria pelo Santo Espírito de Deus. Meus irmãos, é imprescindível o avivamento de Deus em nossas vidas. É justamente o que se propõe esta lição, falar sobre o avivamento pessoal com base no livro dos Salmos. O Salmo de número 63, descrito aqui, da autoria do salmista Davi, nós conseguimos perceber a aflição do salmista, a solidão do salmista, a dor do salmista, a tristeza do salmista. Qual é o contexto? Bom, Davi estava fugindo da face de seu filho Absalão, que tinha lhe dado um golpe de estado, insurgiu-se contra o seu reinado, tomou as suas concubinas, seu palácio, tomou o reinado de Davi. Agora Davi está fugitivo, porque seu próprio filho procura a sua morte, e ele está no deserto. E no deserto ele começa a lembrar de tudo aquilo que Deus fez por ele, e ele compara a sua situação à terra da qual ele está pisando, ele compara a sua vida espiritual a um deserto, que é o deserto que ele está vivenciando, tanto no físico como no espiritual. Que interessante, não? Ele está num deserto físico, mas ele também está num deserto espiritual, porque seu filho procura a sua morte. É indispensável a presença de Deus, o desejo por Deus, a vontade de estar junto de Deus, principalmente num momento como este. Eu poderia melhorar a minha fala e dizer que nós precisamos buscar a Deus independentemente das situações, independentemente das circunstâncias. E se você observar esse salmo, você vai perceber que Davi, ele é alguém que anela a presença de Deus. E ele não deseja simplesmente a presença de Deus no físico ou no espiritual, aliás. A alma dele, o espírito dele e também o corpo dele estão desejosos da presença de Deus. Dentro desse salmo, você vai perceber que Davi, ele falando sobre a sua entrega a Deus, ele falando sobre o momento no qual ele estava vivendo, ele declara que Deus era o seu refúgio, que Deus era o seu auxílio, que Deus era aquele que cuidava dele, ainda que estivesse passando por um momento de luta, por um momento
de crise, ele encontra em Deus abrigo, ele encontra em Deus refúgio, ele encontra em Deus paz. E você observe aqui no verso de número 2, que ele diz que ele tem saudades do santuário de Deus, saudades de estar na casa de Deus. Que interessante, porque hoje as pessoas dizem não, porque nós somos a igreja, né? Alguns chegam até a dizer, eu sou a igreja, e não é, pela Bíblia não é. A igreja é a reunião dos santos, é a comunidade cristã, isso é a igreja é o corpo de Cristo. As pessoas dizem, não, eu não preciso ir para um templo para adorar a Deus, eu não preciso estar reunido com esse povo para adorar a Deus. Precisa sim. Davi, no Antigo Testamento, veja só, ele desejava estar junto do povo de Deus, no santuário de Deus, engrandecendo a Deus, bendizendo a Deus. Obviamente que o cristão verdadeiro, ele não adora apenas do santuário para dentro, da porta do mesmo para dentro. Ele adora a Deus em casa, ele adora na rua, ele adora no monte, ele adora no vale, ele adora alegre, ele adora triste, ele adora a Deus, ele vive uma vida de constante adoração. Aí é impossível não se lembrar da palavra de Cristo à mulher samaritana, dizendo, a hora vem e chegada é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, independe do lugar. Pode adorar a Deus na mansão mais luxuosa, mas também debaixo da ponte. Aonde houver um coração entregue a Deus, rendido a Deus, uma disposição para lhe agradar, Deus certamente receberá esse louvor. Nós precisamos de uma vida avivada, nós precisamos buscar a Deus, e nós entenderemos nesta lição que é desejo de Deus que nós sejamos cheios de seu Santo Espírito, de que nós possamos fazer a diferença, não apenas na porta da igreja para dentro, mas da porta para fora também. É desejo de Deus que toda a sua vida seja impactada pela glória dEle, pela presença do seu Santo Espírito. Vamos então ao tópico de número 1, o avivamento na vida do salmista. Eu fiz aqui uma rápida introdução. Avivamento na vida do salmista, subtópico 1, uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus, e por isso promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção, Tu és o meu Deus. Será que você pode declarar isso? Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Como Tomé declarou, Deus meu, Senhor meu. Davi está passando por um processo difícil, complicadíssimo na sua carne, mas isso não o impede de adorar a Deus, isso não o impede de erguer as mãos aos céus e bendizer ao nome do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Subtópico de número 2, contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Esse contato glorioso com o Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor, e ele o bendirá enquanto viver. Se você se entregou a Cristo, que você viva uma vida de louvor, que você viva uma vida de adoração a Deus. Não é adorar simplesmente ou restrito ao templo, é adorar sempre. É adorar arrumando a casa, adorar capinando o pasto, adorar roçando, adorar dirigindo o carro, o ônibus, indo para o trabalho, voltando do trabalho, é no trabalho. Viver uma vida de adoração a Deus, viver uma vida de sujeição à sua palavra e de bendizer ao nome do Senhor.
Veja, Davi se propunha a louvar a Deus enquanto viver. Ele está dizendo, eu quero dedicar a minha vida inteira à adoração do nome deste Deus. Eu não quero louvar a Deus apenas uma parte de minha vida, eu quero dedicar toda a minha vida à adoração a Deus, a louvar a Deus. Você tem adorado a Deus? Você tem louvado a Deus? Você tem dito a Deus que Ele é a razão do teu viver? Você tem dito a Deus que sem Ele você não pode fazer nada? Você tem erguido as suas mãos de manhã e dito, Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez as suas misericórdias se renovaram sobre a minha vida, como disse o profeta Jeremias. Você tem feito isso? Proponha-se ser um adorador de verdade, adorar a Deus em todos os momentos. Proponha adorar a Deus até o fim de tua vida. Porque quando findar a adoração aqui na terra, nós viveremos para sempre com o Senhor nos céus dos céus e iremos louvar a Ele. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos, aqui podemos aprender com Ele a respeito da disposição da alma e contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente o verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Veja aqui, vem comigo aqui. É impossível adorar a Deus na crise. É impossível adorar a Deus na luta. Presbítero, está maluco? Não estou maluco, não. É impossível aos homens, mas Jesus disse que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode pegar na alma do homem, na mão do homem, na vida do homem e fazê-lo adorar a Deus, sentir o gozo da salvação, ainda que em uma terra seca, ainda que enfrentando adversidades, lutas. É o Espírito Santo que faz a pessoa se alegrar nas lutas, que faz a pessoa se alegrar até mesmo no luto, porque sabe que em Deus pode todas as coisas. O apóstolo Paulo fala, eu aprendi a viver bem com todas as coisas, a ter fartura e a ter miséria, escassez. Aprendi a estar alegre, está em momentos alegres, em momentos tristes, em estar por cima, em estar por baixo. Essa seria a tradução de hoje. Mas ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu a se contentar em Deus, em se satisfazer em Deus. É isso que nós precisamos aprender, a nos entregar por completo a Deus, porque Deus não quer um avivamento em nós de água na canela, nem na cintura, nem do pescoço para baixo. Deus quer que mergulhemos na presença do seu Santo Espírito. Só é possível se alegrar na luta, na provação, pela presença do Espírito Santo de Deus. É uma ação de Deus. Avivamento é uma ação de Deus em relação às nossas vidas, e aí depende do contexto. Jesus nos dá uma felicidade que o mundo não pode dar, uma paz que o mundo não dá. Só Jesus faz isso em nossas vidas. Subtópico 3 do tópico 1, Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará o Senhor da vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Em paz me deito, em paz me levanto, porque Tu, Senhor, tem cuidado de mim. Tu me fazes repousar em segurança. O salmista, ele louva o Senhor e ele chama-o de Senhor da vida no verso de número 5. Olha o que está escrito: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar
de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Ele está louvando a Deus, ele está louvando ao Senhor de sua vida, ele está louvando ao Deus de sua salvação. E está muito claro que ele sabe que se Deus não estivesse no controle daquela situação, ele já teria morrido. Ele sabe que nele mesmo ele não tinha forças para resistir. Não, ele não sabe. Ele sabe disso, ele sabe que se Deus não fosse o seu Deus, os homens já teriam engolido. Absalão tinha logrado êxito na tentativa de matá-lo. E ele entende isso e ele louva a Deus, porque Deus tinha livrado, Deus estava preservando, e ele louva a Deus ainda que no momento de luta. Sinopse do tópico de número 1. O anseio e a busca sincera pela presença de Deus possibilitaram um avivamento na vida do salmista. Glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Será que nós temos vivido uma vida de adoração a Deus? Será que nós temos vivido uma vida de oração, de jejum, de súplica, de sujeição à palavra do Eterno? Porque quanto mais você buscar, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você orar, mais de Deus você vai saber e mais íntimo dele você se torna. Que nós não venhamos a nos contentar com aquilo que nós já temos, com aquilo que nós já sabemos a respeito de Deus, que venhamos a buscar mais, a querer mais, a cavar um pouco mais, a revirar as pedras, a aplicar-se um pouco mais ao estudo da palavra, gastar uns minutos a mais na oração, que o comodismo é uma coisa muito séria e terrível na vida cristã. Nós não podemos ser cômodos ou estarmos acostumados com o que nós já temos de Deus. Essa é a palavra, acostumados com aquilo que nós já temos de Deus, com aquilo que nós vimos de Deus. Nós nos acostumamos às vezes a contar testemunho dos outros, e Deus quer fazer em nossa vida, e Deus quer que nós testemunhemos a Ele. Aí eu me lembro de um homem que tinha colocado seu sítio à venda. Chega um camarada interessado no sítio e diz: essa terra aí dá milho? O Senhor responde: dá não, Senhor. Essa terra aí dá feijão? O Senhor responde: dá não, Senhor. Essa terra aí dá arroz? O Senhor do sítio diz: dá não, Senhor. Aí um homem olha para a terra e percebe que a terra de fato era boa, dava para plantar e dava para colher. Aí o Senhor coça a cabeça, o homem volta, anda para uma parte a outra, depois volta, aquele Senhor diz assim: e se plantar? Aí o Senhor diz: aí dá. Se tu plantar arroz, você vai colher arroz. Se plantar feijão, vai colher feijão. Se plantar milho, você vai colher milho. Você entende isso? É necessário plantar, é necessário cavar, é necessário orar, se humilhar perante Deus, ler a tua palavra, se entregar a Ele por completo. Deus não quer uma parte tua. A Bíblia nos chama a termos o nosso corpo santificado, entregue a Cristo por completo, tendo espírito, alma e corpo juntamente santificados perante Deus. Oh, meu irmão, livre-se do comodismo. Oremos mais, busquemos mais, leiamos mais, louvemos mais ao nome do Senhor. Vamos adiantar aqui, tópico de número 2, 24 minutos já, vamos embora. O avivamento espiritual do crente. Reservando uma agenda de piedade, por subtópico 1 do tópico 2. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis, indispensáveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das Escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente: a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente,
É importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Salmos 55, 17, Daniel 6:10, 55, 17, o salmista fala que vai louvar a Deus, vai meditar na palavra do Senhor durante a manhã, ao meio-dia e também na madrugada. Daniel capítulo 6:10, Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Qual o tempo que nós estamos dando à palavra? Será que nós temos separado um tempo para dedicar-se ao estudo da palavra de Deus? Qual é a primeira coisa que nós fazemos ao acordar de manhã? E agora eu vou apanhar aqui. Nós olhamos o que? A Bíblia ou o celular? A gente vai correndo às vezes, pega o celular para ver as notificações, ver o Instagram, ver o Facebook, ver o WhatsApp, o Telegram, TikTok, mas não tocamos na Bíblia. Se nós quisermos viver realmente um verdadeiro avivamento, nós precisamos restaurar esse desejo pela palavra, a leitura pela Bíblia Sagrada. Se você não tem esse hábito de ler a Bíblia Sagrada, me permita lhe dar uma dica. Comece pelos livros menores da Bíblia Sagrada e aí com o tempo você vai acostumando-se. Reserve um tempo para ler a Bíblia, um tempo que não haja muito atrapalho, precisamente na manhã, né? Tem gente que trabalha ao longo do dia, tem seus afazeres e às vezes quer meditar na palavra de Deus à noite e espera todo mundo dormir para meditar na madrugada. Porém, não é muito aconselhável, porque a pessoa já está cansada, já está com sono, ela não vai filtrar tanto a mensagem de Deus. Por isso é bom você meditar na palavra de Deus pela manhã. Uma outra dica é você procurar meditar na palavra do Senhor, não no local onde tem luzes amarelas, porque luz amarela traz a sensação de conforto, né? Sensação de conforto, e isso acaba traindo, faz com que você durma. Você durma. Tem gente que dorme de babá, começa a ler a Bíblia. Misericórdia. Mas vamos lá, é bom você procurar uma lâmpada clara como essa, uma lâmpada clara. É preciso meditar na palavra de Deus, é preciso se dedicar à prática da oração da palavra de Deus. Você sabe que a oração e a palavra são coisas que são indivisíveis. Você não deve orar muito e ler pouco. Você também não deve ler muito e orar pouco. As duas coisas devem estar niveladas. E quando eu falo niveladas, é estar em alto. Não é você nivelar pouca oração e pouca leitura e pouca oração. Que você tenha muita oração e muita leitura e muita oração para a glória do nome do Senhor, porque aí sim a gente vai ter uma vida avivada. Sob tópico de número 2, do tópico 2, a prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus é o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente, desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária de oração. É preciso orar. Há um velho ditado que diz: quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Sob tópico 3, a leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. Efésios 6:17. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus. Ela previne o nosso coração de pecar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar mais contra ti. Ela nos consola. Ela dirige a vida
e ordena a vida pessoal, né? Se você quer viver dias melhores, dias de comunhão com Deus, dias de consolo na angústia, medite na palavra do Senhor, porque só ela pode fazer com que você se alegre em dias tempestuosos. Sinopse do tópico 2, as disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. Vamos ao tópico 3 e último, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Subtópico 1, a vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal? Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverança a respeito do que você tem aprendido. 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo advertindo seu filho na fé, a saber, Timóteo, no que diz respeito à sua vida espiritual, ao cuidado com o estudo da palavra, de uma vida de sujeição a Deus, de perseverança em obedecer a palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal: integridade, Mateus 5,37, Tiago 2,12, prudência no falar e no agir, cuidado da saúde física e emocional. Glória a Deus. Subtópico de número 2, do tópico 3, a vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. A vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão, a demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5, 18 e 21, a palavra diz que aquele que não cuida dos de sua casa negou a fé e é pior do que os infiéis. Sinceramente, eu não creio na vida de alguém que diz ser cheio do Espírito Santo na igreja. Ele pula, ele roda, ele sapateia, ele marcha no poder, e línguas estranhas a rodo, mas em casa não tem comunhão com a esposa. Em casa trata mal o marido, não tem comunhão com os filhos. Eu não creio nisso. Porque uma vida espiritual avivada é em todas as áreas da vida. Glória a Deus. E aí o tempo pode desabar na cabeça dele dentro da família, mas ele é calmo, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele é paciente, ele ora, ele busca, ele pede perdão quando é necessário, e ele perdoa também. Essas são as características de alguém que é realmente avivado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, Deus não quer simplesmente fazer em você, quer fazer na tua casa também. Ele não quer mudar só a sua área espiritual no que diz respeito à obra dele fora do teu lar, mas também dentro do teu lar, na tua casa. Quer que você trate bem a sua esposa, trate bem o seu marido, trate bem os seus pais, trate bem os seus filhos, trate bem a sua família. Subtópico 3, a vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui, há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. O afeto, os cuidados espirituais, o hábito do culto doméstico, o relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos. Cuidado com os filhos, como eu deixei de antemão avisado aqui. O cristão realmente avivado, ele cuida dos de sua casa, ele cuida dos de sua família também. Subtópico de número 4, no tópico 3, os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado, ele é alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel em todas as situações da vida, e por isso ele é forte. Semelhantemente a Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. E finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus, pois sem santificação ninguém verá ao Senhor. O crente avivado, ele não teme a morte. Onde se levantar o reino das trevas inteira, o reino dos homens,
O crente avivado, ele não teme morrer. Na verdade, ele tem isso como uma glória na sua vida. Ser morto por amor ao Evangelho, ser considerado digno de padecer, padecer pela palavra de Deus, ser participante dos sofrimentos do Messias. Glória ao nome do Senhor. Conclusão: nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Vamos revisar o conteúdo. Qual é o anseio do salmista? Primeira pergunta. Qual é o anseio do salmista? Certo. O anseio do salmista. O salmista também tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Salmo 63, 2. Vamos à pergunta 2. O que o salmista afirma em Salmo 63, 5? O que o salmista afirma em Salmos 63, 5? Vamos lá? O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará ao Senhor da vida. Salmo 63, 5. 3. Quais elementos encontramos como modelo espiritual para o crente? Mole. Quais os elementos encontramos como modelo espiritual para o crente? Resposta: a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. 4. Porque o crente avivado deve ler e estudar a Bíblia. Porque o crente avivado deve ler e estudar a Bíblia. Resposta: o crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia, porque é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Quinta e última pergunta, não menos importante. Quais aspectos relevantes devem ser desenvolvidos em nossa vida pessoal? Quais aspectos relevantes devem ser desenvolvidos em nossa vida pessoal? Quais? Você sabe? Mais ou menos, né? Vamos lá. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal: integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional. Meus irmãos, Jesus está conosco em todos os momentos de nossa vida. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso santo e inabalável refúgio. Nós podemos contar com a presença dEle todos os dias de nossa vida, porque Ele nos prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu me lembro de um menininho que recebeu uma palavra do seu pai, primeiro dia de aula. Ele recebeu essa palavra porque temia não se dar bem com seus coleguinhas. E esse pai entrega essa palavra a ele, dizendo: eu estarei contigo em todos os momentos. Estarei contigo em todos os momentos. Você pode contar comigo. Esse menino, ele nutriu essa frase dentro de si, essa palavra do pai dentro de si. Até que um dia a escola onde ele está desmoronou e as pessoas todas foram correndo para lá, principalmente os pais das crianças, e o pai do menino também foi.
Os pais começaram a buscar, a vasculhar, a arrancar uma coisa aqui, a arrancar uma coisa lá, e joga uma coisa para lá, e joga outra para lá, e eles vão procurando as crianças. Um pai desesperado desiste, porque já está esgotado, está cansado. Ele julga que seu filho já morreu, porque as horas estavam se passando, mas esse pai continua. Esse pai persevera, busca uma pedra ali, arranca outra de lá, até que ele encontrou uma voz, ele ouviu uma voz, e era a voz do seu filho, respondendo ao chamado dele, debaixo de algumas pedras. E ele pergunta se está tudo bem, o menino disse, está tudo bem. O pai pergunta, e aí, como você está? Ele diz, eu estou bem, só estou com sede e com fome, meus amiguinhos também estão com sede e com fome. E os bombeiros arrancam as pedras dali, as crianças estavam num subsolo, elas estavam bem, com algumas escoriações, alguns arranhões, mas bem, saudáveis, com saúde. E aí, depois que passa o ocorrido, os repórteres todos ao redor do incidente, do acidente, na porta daquilo que tinha sido a escola, eles começam a perguntar às crianças, aos pais, entrevistando, e quando chegam nesse menino, perguntam-lhe o porquê, o que é que fez com que ele mantivesse a calma naquela situação. Ele disse, meu pai me prometeu que estaria comigo todos os dias. Ele prometeu que eu podia contar com ele, e eu acreditei na palavra dele. Ele é meu pai, é meu herói. Jesus nos prometeu também tal coisa. Ele nos disse, isto que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar ao Senhor? Vamos? Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, crave essas palavras na tábua de nossos corações. Deus, reavive a tua obra nessa terra. Eu faço minhas as palavras do teu servo Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida, e na ira lembra-te da misericórdia. Aviva o teu povo, Deus. Aviva a tua igreja. Aviva teus filhos. Encha-nos do teu Santo Espírito. Revigora as forças alcançadas e multiplica o ânimo do que não tem nenhum vigor. Em nome de Jesus, opera em nós pela tua palavra, opera em nós pelo teu Santo Espírito. Cumpra-se em nós a tua bendita palavra, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas. Nós queremos testemunhar o Senhor com poder. Queremos testemunhar o Senhor com graça, com glória e com amor pelas almas perdidas. Nos ajude nessa árdua missão, que tudo seja para a tua glória e para a tua honra. Fortaleça-nos, abençoa-nos, não só hoje e sempre, e dar-te-amos toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa gratidão a ti. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo.